Boa noite, bem-vindos a todos. Estamos aqui no programa Saúde Integrativa, esse programa que traz tanta informação, que traz para todas as nossas regiões aqui de Caruaru, nossos distritos, nossas cidades circunvizinhas. Trazemos sempre informações que venham colaborar para os nossos posicionamentos, coisas que estão acontecendo lá fora e que a gente aqui traz para uma discussão. E sempre os nossos convidados são pessoas que têm uma bagagem, assim, uma senhora bagagem. Então, eu sou Ana Keila, terapeuta integrativa, faço parte do Instituto de Terapias aqui na cidade de Caruaru. E hoje nós vamos conversar mais uma vez com a minha amiga maravilhosa, a psicóloga Anne Monteiro. Nós temos uma temática muito importante que está muito em evidência aqui nas mídias, quando a gente localiza, está fazendo pesquisa, quando a gente olha nesses últimos 4 ou 5 dias, é sobre uma temática que ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre ela, que a gente vai, no transcorrer desse nosso programa, dialogando um pouquinho, né, batendo esse papo maravilhoso. Que bom, Ana Keila. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui no Saúde Integrativa. Sim. E hoje a gente traz um tema sobre uma série que está revolucionando os tabloides do cinema e também as instituições que estão diretamente ligadas ao adolescente. Psicólogos, professores, professores em geral que trabalhem com adolescentes, a família, não é? Também. E aí a gente vem com aquela questão, não é? De quem é a culpa? Não estamos aqui para dizer quem tem algo a ser apontado, não é aqui que a gente vai dar diagnósticos, mas nós vamos debater de uma forma para refletir a respeito de como fases, lidar, né, com o adolescente hoje e as redes sociais. Isso. As nossas redes sociais, elas nos beneficiam muito. Eu me lembro muito bem, e assim é do início da internet. Eu sempre fui uma adolescente que tive acessos, era bem jurássico, como diz hoje, né? Eu ainda sou do tempo do 486, para depois vir para o Pentium. E aí a gente tem o CPU tudo separadozinho. Eu não sou do tempo do Word, eu sou do tempo antes, o Word está. E nós tínhamos as nossas conversas, mas os nossos pais não precisavam tanto. A gente percebe isso. E hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço do conhecimento, porque a internet hoje, né, eu acho que mais ou menos há uns 15 anos atrás, teve uma pauta que dizia assim, a internet ela veio para revolucionar. Enquanto internet, ainda havia uma possibilidade do adolescente brincar, interagir. Hoje, o adolescente tem essa internet nas mãos. Então, ele tem as redes sociais nas mãos o tempo todo. O tempo todo. Nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos. As redes sociais, elas vieram aparecer, pode-se dizer, recentemente, 20 anos atrás. Então, a nossa adolescência ainda foi de interagir olho no olho. Hoje está bem diferente. Era mais para, assim, a gente digitava textos. Eu me lembro que eu fazia muito era textos, e-mail, né? E-mails. Por exemplo, quando eu fiz, trazendo para a nossa realidade, eu até citei isso ontem para a menina no curso. O meu primeiro curso de Reiki, que eu fiz há 24 anos atrás, eu não tinha como ligar com a minha professora, que era professora no Recife. Então, a gente se comunicava por e-mail. Então, quando ela veio me responder sobre uma dúvida que eu tinha, eram 8, 15 dias depois. Né? Porque eu sou do tempo da carta, né? Quando a gente ainda tinha primas, pessoas em outros estados, era a gente fazer a carta e no correio colocar. Depois nós passamos para mandar e-mails. Né? E depois viemos com tem as caixinhas de conversa dentro do próprio Hotmail. Era uma mas né? hoje mas o adolescente hoje tem você nas tem a mãos voz, tudo. você tem tudo. Ele vê. E aí o que é que acontece? Essa facilidade. E as pessoas com um desvio de conduta utilizam-se disso para, como a gente usa na escola, a questão do bullying, a questão da violência psicológica. Que o que está acontecendo
que eu não, é isso que a gente vai conversar, essa violência psicológica que se generaliza, que antigamente a gente até brigava, né? Mas hoje é uma briga silenciosa. Né? De vez em quando aparece na escola assim. Fulano abriu um Instagram, um grupo do Instagram e está botando algo sobre alguém. E aí chega a família para dialogar com a escola. E a escola não foi quem iniciou tudo isso. Então, as mídias sociais, elas têm os benefícios. Mas de que forma nossos pais, os nossos parceiros da escola podem colaborar? Como é que você não sabe o que seu filho está criando? Não é isso aí? Aquele filho quietinho no quarto, ele não sai de casa, ele é um menino bom, ele só sai do quarto para almoçar, não é? Então, como é que ele está? Como é que é essa criança? Como é que é esse adolescente, a criança, adolescente? É como se diz assim, o fim depende do início. Essa é uma frase de Aristóteles, que como era essa criança, como esses pais trabalhavam com essa criança, o diálogo. Porque dialogar não é perguntar. Como foi hoje? O que foi que você fez? Não sei o quê. Dialogar é você trazer um assunto, assistir a um filme juntos e poder ali conhecer o seu filho. Porque muitas pessoas dizem, eu conheço muito bem o meu filho. E aí se surpreende com muitas coisas que eles fazem na escola. Que é o caso dessa família. É uma família comum, com problemas comuns, mas que se surpreende com a atitude do filho. E essa atitude do filho gera uma situação que muda tudo para sempre. A mudança é radical, que a gente não vai dar spoiler aqui para vocês assistirem a série. Né? Mas o bullying ele está inserido nessa série. E o bullying, exatamente, esse adolescente que fica em casa, ele não tem uma abertura com os pais para falar com esses pais o que realmente está acontecendo. Não é que o pai vá para lá tirar essa autonomia do adolescente, porque, olha, papai e mamãe, quando você chega na escola e entra na sala do seu adolescente para tomar alguma satisfação, sem antes falar com a coordenação ou a gestão, direção da escola, você está ali criando um problema imenso para seu filho. Mas imenso. Muito. Por quê? Porque ele precisa lidar com os problemas. Mas esses problemas eles precisam ser mediados pela família. Então, a família conversa em casa, media em casa, para que ele saiba lá fora contornar os problemas e se torne um adulto autônomo. Seguro. Resolver as suas situações. Não é? Uma vez eu me deparei com uma mãe que passou na frente da psicopedagoga, da psicóloga, da coordenação, foi para a sala do filho. Eu vou entrar. E aí, isso é um fato. Eu disse, mãe, você vai entrar na sala? Vou, porque derrubaram a bolsa dele, chutaram, o material quebrou, não sei o que. Eu disse, olha, se a senhora entrar por essa porta, a senhora tire o seu filho da escola. Porque a gente pode resolver isso aqui enquanto instituição escolar. Mas se você fizer isso, ele vai ser rotulado. Ele precisa resolver os problemas dele. E isso ocorre muitas vezes. E o que é que acontece? Aquele adolescente ele fica rotulado como o incapaz. A mãe teve que vir resolver. E são problemas imensos. Outros bullying, né? Outros chacotas na escola com relação... Então, o adolescente, como foi que essa mãe criou? Esse menino, ele sabe cuidar do material, ele sabe se defender, ele sabe resolver as coisas. Por que é que mexem mais com um do que com outros não? Né? Um caso também de uma adolescente, ela não se comunica com ninguém, ela vive no cantinho dela. Eu disse, quem é a melhor amiga? A melhor amiga é uma também que não se comunica com ninguém, fica no cantinho dela. Ou seja, as duas excluídas da sala. Então, o fim depende do início. Como você criou seu filho? Ele resolve as coisas dele? Mas se ele for resolver as coisas dele é porque ele está sendo abandonado. Não. Você media em casa, você conversa em casa para que ele se torne autônomo, para que ele saiba entrar numa fila de um
de um emprego e saiba se dar bem naquela entrevista, eu cito uma metáfora da vida. Olha, Erik Erikson era um psicólogo que estudou a crise da adolescência. Isso, nos anos 70, ele já dá essa nomenclatura, a crise da adolescência. E isso vem gerando outros estudos e outros estudos. Eu trago uma metáfora da festinha de aniversário. Olha, você leva seu filho para a festinha de aniversário e ali existem as mesas dos adultos e aquela área que fica os recreadores, né? Os palhacinhos, os recreadores, e as crianças vão para lá. Nisso a mãe vai e fica com essa criança, vamos supor que essa criança tenha 4 a 5 anos de idade, nesse intervalo. E ela fica com ele ali no colo, vai, brinca, volta. Nem ela fica na mesa com os adultos da festa e nem ela percebe ali ou deixa a criança aprender. Porque a criança precisa aprender. As dificuldades iniciam exatamente nas fases. Para ela, aqueles joguinhos, aquelas brincadeiras que estão acontecendo é um problema que ela vai ter que resolver de acordo com a idade dela. Então, a mãe vai, a criança foi brincar, ela vai pegar a bola, ela mesmo joga, quer dizer, ela está ali ajudando a criança. Na hora vai cantar o parabéns, vai receber a cestinha. Aí vai a mãe, bota o menino no colo, porque um empurra, outro empurra. E ali a mãe vai, coloca o menino no colo e aí pega a cestinha e volta para a mesa para comer. Outra situação, os pais chegaram. A mesa está ali, os pais se sentam, a mãe encaminha, essa é a segunda situação. A mãe encaminha o filho ou a filha até a área de recreação com o palhacinho. E diz, olha, mamãe está ali na mesa, papai também. Qualquer coisa, olha para mim, que eu vou aí. E aí a criança vai, brinca, ganha, perde e fica de olho. Mamãe e papai não saiam daquela mesa, porque vocês são um porto seguro. Se mamãe precisa se retirar, papai fica. Se papai se retira, mamãe fica, mas a mesa sempre ali com os dois. E a criança fica de lá, brinca e olha, tá ali. Nisso, na hora do cantar parabéns, está a fila para receber a cestinha de doces. É um empurra, mas ele está ali, ele empurra, ele vai para frente, ele não deixa o outro passar, ele briga. Recebeu o doce, correu para a mesinha, ele sozinho. Olha, o que é essa metáfora? A mesinha ali onde está pai e mãe é a casa, é a família, é o porto seguro. A recreação é a vida, é o teste para o emprego, é a fila, aquela fila para pegar o doce, é a fila que ele vai lutar pelo local, de quê? Espaço dele. Do espaço, como profissional, como tudo, são as conquistas, na escola, na universidade, tudo. O doce que ele leva para a família é o primeiro salário. Eu consegui. Então, esse eu consegui, aos 4 anos de idade, vai repercutir lá naquele adolescente que não sabe ainda, ele termina a universidade e vai fazer outra universidade porque ele não sabe o que quer. Ainda não sabe. Então, essa metáfora da festinha né? É exatamente esse desenvolver. O fim depende do início. Como foi esse início, essa infância dessa criança? É isso aí. Você vai falando assim, aí você fala da mãe e do pai. E aí eu trago um pouquinho de novo para a nossa vida, né? Eu fui mãe solo. No caso, eu tinha meu pai e o avô e a minha mãe como vó. E geralmente a gente erra no decorrer, mas eu sempre posso dizer a vocês aqui ao vivo que tive, no decorrer desses 4 anos que eu estava no início meu filho tinha 1 ano, quando eu cheguei à faculdade foi quando eu conheci a Anne, conheci as outras meninas que são da área da pedagogia, e as nossas professoras, né, orientadoras, me ajudaram muito, muito. Tudo isso que a Anne está falando aí, parece que eu estou me reportando há 20 anos atrás, quando ele tinha 3, 4 aninhos, e eu ali educando, porque eu estava em sala de aula manhã, tarde e noite, e o adolescente, e hoje eu vejo um homem de 24 anos, né? Ele está lá no Recife, mas ele tem a autonomia dele decidir
o que que ele quer, como quer. E ele sabe que o porto seguro existe. Né? É o local de correr, então, de chorar, a isso, de se desabafar. Está ali, os dando nossos força. filhos, nós sentimos muito quando estamos em sala de aula, não só como professores, mas como coordenadores, que o quanto os pais fragilizam seus filhos e depois chega para a gente e diz: o que é que eu faço? A socialização. A gente precisa que o seu filho ele entenda que existe esse porto seguro. Então, a gente media isso. Hoje, a gente está trazendo essa reflexão do filme Adolescência, né? Que é justamente isso. A gente precisa dar, mas sempre orientado. Qual o lugar que esse pai está, ou essa pessoa que cuida, que às vezes tem crianças que estão sendo cuidadas, como o meu, pelo avô, pela avó, pela uma tia. Mas esse porto seguro, esse lugar de confiança, para que tudo que aconteça, que ele esteja se incomodando nessas relações interpessoais com seus colegas, na sua infância, na sua adolescência, nesse período de transição, ele traga para conversar. Esse diálogo ele tem que ser... Agora, ameaças não vai resolver. Empurra não vai resolver. Punição... o que a gente escuta muito. Vou tirar o celular dele. Não é isso que a gente escuta muito na escola? Vou tirar, vou proibir. Ele vai passar 1 mês sem um celular. Pai, não faça isso. Mãe, não é por aí. É o diálogo. É trazer próximo. E aí, essa raiva, essa mágoa, como é que essa sensação vai sendo tratada? Porque se ele está pedindo um socorro, inconscientemente ele está pedindo esse socorro. Não é isso, Anne? Ele está pedindo. E aí você tira algo que você não pode dialogar. E aí esse lugar, a gente pode trazer outros teóricos que falam sobre vigiar e punir. Quer dizer, eu estou vigiando, mas eu puno. O que é que a gente está querendo? Não né? E principalmente numa sociedade efêmera, rápida, líquida, que tudo passa muito rápido, os sentimentos são rápidos, tudo é muito rápido. Não é? Ou o que era ontem que a gente dialogava não é a mesma coisa que vai ser amanhã, porque hoje já está acontecendo muita coisa. Hoje, o que era de manhã já não é agora à tarde. E não é agora à noite, que é isso que está acontecendo. E a gente traz uma temática que já está aí se acompridando, como diz o Matuto. É a questão do bullying. Trate essa questão da discriminação. Os pais transferem para os filhos toda aquela mágoa sobre algo ou religioso, ou de culturas, ou de cor, ou de cabelo. Isso já tem o quê? Mais ou menos uns 14 ou 15 anos, a questão do cabelo. Né? A gente ainda tem essa pauta muito preponderante dentro da escola. As meninas ainda, né, a questão, eu tenho o cabelo cacheado, mas a outra gosta de esticar, a outra gosta de botar. E o que é que tem? Isso faz parte da identidade do cidadão, da construção dessa identidade. Quando a criança é criada aceitando tudo nela, então isso não mexe com ela, não. Não é? E vem exatamente dos pais. O preconceito vem geralmente da família. E é esse preconceito que perpetua no bullying. Né? Aquele que comete o bullying, ele é o preconceituoso, porque ele traz isso de casa. Né? Então, ele começa a rotular o colega, começa a criar situações dentro da escola. E é essa família que a gente chama para conversar, e aí vem pai e mãe bem armados, porque o filho, que é o causador do bullying, né, faz todo o processo piorar com aquele outro. E a gente vê casos e casos que levam aí a suicídio, a vinganças, como nos Estados Unidos, de entrar com armas na escola. Geralmente, esse é o que sofre o bullying. Mas ele tem razão. Não, não é isso. Não é ele ter razão. Ele também não é acompanhado. Ele também é abandonado. Quem causa o bullying e o que sofre bullying são abandonados. E trazendo isso, por isso que o nosso programa Saúde Integrativa, ele tem uma preocupação muito grande. E se você ver os nossos programas anteriores, é justamente sobre qualidade de vida. As pessoas acham que as tendências e as
pós-pandemias, que a gente ainda vai continuar falando, porque realmente foi um marco. E aconteceu, bem dizer, ontem. Foi um marco. Estava dando uma aula essa semana de reiki, e aí a gente comentando quantas pessoas ficaram com distúrbios, ficaram com coisas de depressões. Que usam máscara até hoje. Tem pessoas que usam máscara. E a gente faz estudos e percebe o quanto essas pessoas ficaram com esses problemas. Então, a necessidade, desde o ano passado, da gente ter o programa Saúde Integrativa, é para a gente... O que é integrativa? É a gente entender o meio que é aqui fora com o sujeito que está aqui dentro. Existe um ser pensante aqui dentro que precisa se entender, e o conflito aqui fora, quando começa, que eu não consigo, eu começo a reagir. E a minha reação são ou gritar, ou agredir, ou fazer algo comigo. Porque quando eu não sou escutado, eu implodo, eu vou aqui dentro de mim. E a gente precisa muito das práticas integrativas, a gente precisa dos profissionais da psicologia, a gente precisa dos profissionais da psicanálise, como já veio da psicanálise, a gente precisa da meditação, a gente precisa das terapias integrativas, que elas são menos invasivas do que o medicamentoso. Não é isso que está acontecendo? Que aí, quando existe um filho que clama por atenção e que machuca o outro, ele está se machucando por dentro, então, quando ele pede socorro e vê que ninguém é ao seu redor, ele chega, e aí? O que vamos fazer? Porque essa questão não é dizer o abandono. É aquela criança, isso aí a gente fala em todos os lares. Poder aquisitivo e sem poder aquisitivo. Aquela criança que vive com a babá, que pai e mãe não tem tempo, chega tarde, sim, porque hoje o mundo corre. Pai trabalha, mãe trabalha e o tempo. Olha, a qualidade de vida pode ser dada no final de semana. Vai para um local de natureza, uma praia, o campo, pega esse celular, deixa no cofre do carro, tranca o carro e vão aproveitar ali ao máximo sem celular. Para ver se vai fazendo uma palavra agora bem, o desmame das redes sociais desse adolescente, e ele procurar ver naquela trilha, fazer uma trilha. Mas eu quero tirar foto. Não. Os melhores momentos nem sempre são os mais fotografados. Nem precisa de registro. Os melhores momentos, eles precisam ficar na cabeça. Na memória, para sempre. É aí. Por quê? Porque a geração, ou seja, a minha geração, era uma dificuldade imensa de tirar foto. E caro, porque a gente tinha que tirar, era só 36 poses. Isso. Hoje eles têm 1000 em 1 minuto. Eles tiram foto. E nenhuma revelada, nenhuma... mas guarda na nuvem. Um dia a nuvem vai realmente para a nuvem e vai perder tudo. Então, a gente só de 36 poses, a gente tem que escolher uma. E muitas vezes, numa trilha, a gente não ia levar a máquina, porque tinha que ter um local para tirar, não sei o quê. Às vezes queimava. Então, a gente tem na memória os melhores momentos que passamos com nossos pais na praia, no campo, nas festas, em casa, não é? Mamãe cozinhando, papai. E hoje precisa disso. A pandemia, porque nada na vida acontece ao acaso, a pandemia veio para ver se isso acontecia. Mas aí as pessoas se voltaram mais ainda para as redes sociais e adoeceram mais. É uma fuga, na verdade, essa fuga que foi para dentro de si, para poder viver bem com o outro e não incomodar. O nosso programa está chegando, mas a pergunta, ela já respondeu. Eu ia dizer, Anne, qual seria a sua dica para o nosso... E ela já respondeu. Pegar o final de semana, sair sem celular, ir para um lugar, uma beleza enorme que temos. Menino, nossa região de Caruaru. Não precisa ir muito longe, não. Nós temos aqui... Vamos falando de pertinho, as praças. Eu tenho uma praça que é do meu coração, a Praça São Francisco. Outro cantinho um pouquinho, a gente pode ir para a Serra dos Cavalos. Menino, você anda o dia todo e não dá conta de tudo. E são lugares belíssimos, maravilhosos. Se você não puder ir de bicicleta, vai de pé, com as suas garrafinhas d'água, né? E um pouquinho mais longe, nós temos Belo Jardim, bonito. Gente, um dia
É maravilhoso assim. Quando você volta, mesmo que não tenha tido registro fotográfico, mas a gente está tão feliz, está renovado. Então, essa dica você já me deu, que era a resposta do nossa finalização do nosso programa de hoje. Maravilhoso. E obrigada. Muito Gratidão grata por esse momento. Foi de uma contribuição. A gente sabe que a gente está deixando um legado importantíssimo e fonte de inspiração. Nós somos as professoras, né? Nós somos eternamente professoras, como inspiradoras, para que os pais procurem a terapia, procurem a psicóloga, procurem uma orientação para que seus filhos se tornem seguros. Gratidão, fiquem na paz.